É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Bem, vamos começar a segunda parte de Deuteronômio, vendo as 3 palestras que Moisés deu durante sua última semana à próxima geração dos filhos de Israel enquanto estavam acampados ao lado do rio Jordão. No primeiro discurso, capítulos 1 a 4, ele faz um retrospecto. Ele recorda os dias depois do Monte Sinai, quando Deus tinha feito a aliança com seus pais. E ele lhes disse, são apenas 11 dias do Monte Sinai até a prometida. Mas seus pais gastaram quase 15.490 dias. Por quê? Bem, a resposta é falta de fé. Eles foram direto à terra prometida, chegaram a um lugar chamado Cades Barnea, que ficava bem na fronteira. E fizeram uma pausa ali, e enviaram um homem de cada uma das tribos para irem espiar a terra e voltar e indicar o melhor caminho. Menos de 15 dias depois do Sinai. E os espias voltaram e disseram, é uma terra maravilhosa. Voltaram carregando enormes cachos de uvas dessa terra que manava leite e mel. Este agora é o símbolo do Ministério do Turismo de Israel. Vocês devem ter visto isso. Voltaram e disseram, a comida é maravilhosa. Mas, eles disseram, o povo lá é maior que nós, há gigantes lá. Sabem, porque os judeus não são muito altos. São baixinhos. Disseram, há pessoas grandes lá. E além do mais, as muralhas das cidades vão até os céus. Nunca vamos conseguir conquistá-las. E os espias fizeram uma votação e 10 deles disseram, não vamos conseguir. Mas 2 disseram, claro que vamos. Porque Deus é maior que todos eles. E Moisés disse, escutem, Deus nos tem carregado sobre os seus ombros. E eu me lembro como criança, quando meu pai me carregava sobre seus ombros. E quando estamos nos ombros de nosso pai, somos maiores que todos os outros. Podemos ver por cima das muralhas. E ele perguntou, por que se preocupar? Mas enfim, fizeram uma votação e a maioria concordou com os 10, contra os 2. E então Moisés lhes disse, nenhum de vocês vai entrar na terra a não ser aqueles 2 espias, Josué e Calebe. E foi assim que aconteceu. Não foi por isso que Moisés não conseguiu entrar. Mais tarde, ele desobedeceu ao Senhor e ele perdeu a paciência com o povo. E Deus disse, Moisés, você também não vai entrar. Apenas Josué e Calebe. 2 pessoas, de um total de 2,5 bilhões. Só 2. E 3 dos escritores do Novo Testamento usam isso como um aviso aos cristãos. Não é quem começa a jornada, mas quem consegue chegar. E foi Paulo, e Hebreus, e também Judas. Todos mencionam esse fato que apenas 2 pessoas de 2,5 milhões conseguiram, dando um aviso aos cristãos. Tem que perseverar e continuar crendo até o finalzinho. Eles tinham tudo ali na frente deles, mas lhes faltou força moral. Numa batalha precisamos de estratégia, tática e força moral. Mas no frigir dos ovos é a força moral que é o fator-chave. Se você pensa que vai ganhar, você vai ganhar. Se você acha que vai perder, então você vai perder. E todos os maiores comandantes sabiam disso. General Montgomery, na Segunda Guerra Mundial, foi um exemplo clássico, levantando a força moral de seu exército enquanto era pressionado de volta ao Egito. Ele simplesmente conversou com eles e disse, nós vamos dar uma surra nesse cara Rommel. E o derrotaram. Você tem que crer que vai conseguir. Infelizmente, não creram. Então, embora Deus fora fiel a eles, foram totalmente sem fé. E em capítulo 4, Moisés diz, filhos, não sejam como seus pais, que perderam sua fé e, portanto, a terra. Mantenham sua fé e ficarão na terra. É um sermão bem simples e vocês não precisam de mim para entendê-lo. Vamos prosseguir a divisão principal do livro, que não é muito interessante para ler. Somos muito mais interessados em histórias do que em legislação. É como ler uma lista telefônica. As pessoas ficam um pouco entediadas, mas ao mesmo tempo é bem fascinante.
A segunda palestra é de longe a mais longa. Deve ter sido dada no terceiro dia da última semana da vida de Moisés. Ele ensina a maneira em que deveriam viver, depois que Deus lhes desse a terra, se quisessem mantê-la. E ele começa com os princípios básicos da maneira com que Deus queria que vivessem, um padrão íntegro de vida. Basicamente os 10 mandamentos. Este é o cerne. Dá para aprendê-los dos 10 dedos. Estes são os princípios mais básicos e todos têm a ver com uma coisa só. Todos têm a ver com respeito. Respeito por Deus, respeito por seu nome, respeito por seu dia, respeito por seus pais, respeito pela vida, respeito pelo casamento, respeito pela propriedade, respeito pela reputação das pessoas. E a forma mais rápida para destruir uma sociedade é destruir o respeito. E é exatamente isso que temos visto acontecendo no nosso próprio país, especialmente com a comédia na televisão. Um comediante bem famoso que todos conhecem disse: para nós não existe nada que é sagrado. Em outras palavras, nosso alvo é destruir todo respeito. O respeito pela realeza, respeito pela lei, respeito pelo governo, respeito uns pelos outros. Ao destruir o respeito, você destrói a sociedade. E os 10 mandamentos são construídos sobre respeito. E então temos aqui, na primeira parte, os 10 mandamentos. É muito interessante fazermos um contraste entre a lei de Moisés aqui e as piores leis em sociedades pagãs e as melhores leis em sociedades pagãs. Se fizer um contraste, esses padrões da lei de Moisés com os piores, como já fizemos com os amorreus que já viviam lá, veremos como essa lei é pura e santa. As pessoas seriam bem mais felizes e saudáveis vivendo dessa forma. Mas há uma comparação interessante entre a lei de Moisés e uma outra lei que descobriram do mundo antigo e que era chamado o Código de Hammurabi. Um rei antigo dos amorreus de uma cidade chamada Babilônia ou Babel. Se você visitar o Louvre em Paris, não deixe de olhar essa coluna de aço ou de pedra que foi encontrada num lugar chamado Suzã, na Pérsia, e agora fica no Louvre. E naquela coluna de pedra estão entalhados 282 leis de Hammurabi. E essas leis foram escritas 300 anos antes de Moisés. E muitos estudiosos gostam de fazer comparações, e são bem impressionantes. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. São todas cláusulas da lei de Hammurabi, 300 anos antes. E a famosa lei chamada Lex Talionis, ou a lei da vingança, olho por olho e dente por dente, também se encontra naquela pedra. Então muitas pessoas dizem, bem, então essas leis eram bem comuns. Pelo menos o rei Hammurabi as conhecia. Mas sabem, Paulo disse em Romanos 2 uma coisa muito interessante. Ele disse que Deus escreveu sua lei nos corações dos pagãos. Não foi escrita apenas na pedra. Ele a escreveu nos corações das pessoas. Em outras palavras, todos sabem que essas coisas são erradas. Deus escreveu sua lei em seus corações, eles sabem. Vocês sabiam que não há uma sociedade no mundo que considera o incesto uma coisa correta? Deus também escreveu essas leis nos corações, mas as tornou ainda mais claras aqui na lei de Moisés. Tendo dito isso, há umas diferenças bem grandes entre a lei de Hammurabi e a lei de Moisés. Para começar, a lei de Hammurabi só tinha um castigo para tudo, e este castigo era a morte. Ao passo que na lei de Moisés, a pena de morte era bem rara. Apenas 15 coisas na lei de Moisés eram punidas com a pena de morte. Então, por comparação, a lei de Moisés não é nem de longe tão bárbara como as pessoas dizem. Não é tão severa, não é tão cruel. Uma outra diferença enorme é que na lei de Moisés, escravos e mulheres são pessoas, ao passo que na lei de Hammurabi eram propriedades. E, portanto, as mulheres não tinham direitos. Não eram respeitadas na lei de Hammurabi, mas eram respeitadas na lei de Moisés. É uma comparação bem interessante. Outro ponto é que na lei de Hammurabi havia classes sociais. Havia nobres e as pessoas comuns, e leis diferentes para classes diferentes. Na lei de Moisés, a lei de Deus, não existe classe social. E a mesma lei se aplica a todas as pessoas. Estou dizendo essas coisas porque
Algumas pessoas dizem que a lei de Moisés é apenas uma entre tantas outras. Não, é bem diferente. E embora Deus tenha escrito sua lei em corações pagãos, que sabem que essas coisas são erradas, existe uma diferença técnica bem interessante. Vou dar o nome técnico e depois vou explicar. As leis de Hammurabi são conhecidas como leis casuísticas. São apresentadas na forma de uma condição. Se fizer tal coisa, então morrerá. Se fizer tal coisa, é uma condição. Ao passo que as leis de Moisés são apresentadas naquilo que é conhecido como a forma apodítica. Não são apresentadas como uma condição, mas são ordens. Você não pode fazer isso. Estão vendo a diferença? Todas as leis de Hammurabi são, se fizer tal coisa, será castigado. As leis de Moisés são, não farão tal coisa. Porque só Deus tem o direito de falar dessa forma. As leis humanas são normalmente casuísticas. Se fizer tal coisa, isso é o que vai acontecer. Mas Deus tem o direito de falar, não farás tal coisa. Eu lhes ordeno a não fazer isso. Porque Ele é o Rei dos Reis. Portanto, há diferenças. Agora, o restante dessa sessão, de 12 a 26, tem uma quantidade enorme de informações. E os detalhes são realmente incríveis. Vou passar apenas os títulos para vocês para mostrar a quantidade espantosa de informações que temos aqui. Em primeiro lugar, temos muitas leis religiosas que tratam de idolatria pagã, castigada com a pena de morte. Falam também de espiritismo, punido com a pena de morte, consulta aos mortos e feitiçaria. Blasfêmia, a dedicação dos primeiros e dos melhores frutos, o dízimo, e um dízimo especial a cada 3 anos para estrangeiros e para órfãos e para viúvas, morando na terra. As leis do sábado, isso era algo inédito. Antes de Moisés, ninguém guardava o sábado. Nem Adão, nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó. Era uma provisão nova para escravos que antes trabalharam 7 dias por semana. E agora tinham um dia livre, sem trabalhar. Muitos pensam que o sábado tem sua origem lá no começo, mas não. Foi instituído por Moisés. E depois foi extinto por Jesus Cristo. Mas esse é outro assunto. Há uma lei aqui sobre festas, Páscoa, Pentecoste, tabernáculos. Há também leis sobre sacrifícios. Há lei sobre votos. Se fizesse um voto a Deus, teria que cumpri-lo, a não ser que quisesse perder sua salvação eterna. Havia lei sobre separação. Bom, hoje estou com meu terno Oxfam. Custou 15 libras. Porém, o terno é uma mistura de lã com poliéster. Pele de cabra, na verdade, apenas 15%. Mas eu estou quebrando a lei de Moisés. E foi uma família judaica que me fez transgredi-la, porque diz aqui Marks e Spencers. Sabe? Havia leis contra misturar certos tipos de tecidos. Não se podia misturar certos tipos de sementes no plantio. Não se podia misturar isso com aquilo. Não se podia arar com um jumento e um boi. Agora, o que tem a ver tudo isso? Na verdade, tudo isso estava relacionado com o culto à fertilidade que tinha naquela terra. Acreditavam que com essas misturas estariam produzindo fertilidade. Estão me entendendo? Misturando os tecidos tornaria o seu vestuário fértil. Era tudo por causa disso. Deus é quem dá a fertilidade, não se consegue isso misturando as coisas. E é por isso que essas leis sobre as misturas estão todas na parte religiosa de Deuteronômio. Temos também as leis sobre governo, e é interessante que há leis aqui para um rei. Porém, Deus era o rei deles e não teria um rei por séculos, e nem era vontade de Deus que tivesse um rei. Porém, Deus sabia que um dia iriam pedir um rei. Então ele fez leis para um rei, e uma das leis mais interessantes é que quando o rei assumisse o trono, ele teria que escrever todas as leis de Moisés com a sua própria mão e ler a lei regularmente. Imagine nossa rainha em Westminster Abbey sendo instruída, tem que escrever a Bíblia toda com sua própria letra. Ou escreva apenas o Sermão da Montanha com a sua própria letra e leia-o sempre. O rei tinha que saber toda a lei. E o rei não deveria ter muitas esposas, muitos cavalos ou muito dinheiro. Há também aqui leis para juízes, há um tribunal de apelo aqui. Quem desacatasse o juiz morreria.
há regras de justiça, sem suborno, sem favoritismo. Estrangeiros, órfãos e viúvas deveriam receber exatamente o mesmo tratamento que os mais ricos recebiam. Não são leis maravilhosas? E depois a lei sobre testemunhas. Tinha que haver 2 ou 3 testemunhas que concordassem plenamente sobre o que tinham visto ou ouvido. E se dessem falso testemunho, eles deveriam sofrer exatamente o mesmo castigo que a pessoa iria sofrer se fossem condenados. Em outras palavras, é aí que diz olho por olho e dente por dente. Se o meu testemunho falso no tribunal lhe acarreta uma multa de 1.000 libras, se descobrirem que o meu testemunho é falso, eu sou multado. A mesma quantia. Completamente justo, não é? Olho por olho, dente por dente. Totalmente justo. E temos os castigos: 40 açoites no máximo. Eram açoitados, mas não podia passar de 40, então normalmente davam apenas 39, evitando assim qualquer perigo de quebrarem a lei. Mas além disso, estaria desumanizando a pessoa. Estaria reduzindo-a a um pedaço de carne. E não poderiam deixar um corpo pendurado no madeiro depois do pôr do sol, porque o tornariam num objeto de escárnio. Na verdade, Paulo aplica isso a Jesus na cruz, em Gálatas 3. É interessante. Há também leis contra crimes específicos, assassinato, que era sempre punido com a pena de morte, a não ser que fosse homicídio doloso não intencional. E deveriam definir 6 cidades de refúgio, para onde homens que cometessem tais homicídios pudessem fugir, e assim escapar da pena de morte. Havia uma lei contra sequestros. E é interessante que também era punido com a pena de morte. Havia lei contra estupro, lei contra agressão, leis contra roubo de propriedade, especialmente removendo marcas de propriedade. Cada pessoa marcava o seu terreno com pedras. E as pessoas saíam à noite e moviam aquelas pedras 1 metro ou 2 por noite. E isso era um crime muito severo. Havia leis sobre saúde. O que fazer se contraísse uma enfermidade de pele incurável? A palavra lepra na Bíblia significa um monte de doenças de pele diferentes, não apenas o que nós chamamos de lepra hoje. Leis proibindo comer animais que já se encontravam mortos. Leis sobre comida limpa e imunda, não poderiam comer camelos ou coelhos ou porcos ou aves. E há uma lei muito estranha que tem sido mal interpretada por quase todos os judeus. Não era para cozer um cabrito no leite de sua mãe. E baseado nesse único versículo, os judeus criaram um sistema gigante de regime alimentar chamado kosher, fazendo com que as cozinhas tenham 2 conjuntos completamente separados de panelas e pias onde os produtos são lavados, com laticínios aqui e carnes do outro lado ali. É uma interpretação completamente errônea. Mais uma vez, tratava de um rito pagão do culto à fertilidade. Para criar fertilidade, faziam com que o cabrito tivesse incesto com sua mãe, cozendo-o no leite de sua mãe. Era um rito de fertilidade, é disso que se tratava. E Deus falou que não fizesse isso, mas agora construíram esse sistema alimentar enorme chamado kosher, baseado em um só versículo. Não tem nada a ver com isso. Havia leis sociais também, para deixarem os restos do trigo nos cantos do campo para os pobres apanharem. Leis sobre ajudar seu vizinho com animais que haviam fugido. Havia uma lei sobre um boi que está debulhando o trigo para separar os grãos da palha. Sua boca não deveria ser atada, mas livre para poder comer aquilo que está debulhando para outras pessoas. Não atarás a boca ao boi que está debulhando o trigo. E Paulo aplica isso a pessoas como eu. Pregadores. Ele diz: o pregador está debulhando comida para vocês. Levantem uma oferta para ele. É isso que Paulo diz. Uma aplicação interessante dessa lei. Poderiam tirar os ovos de um passarinho do ninho, mas não poderiam tirar a mãe. Deveriam deixar a mãe para que ela pudesse pôr mais ovos. Havia leis sobre guerra. Não deveriam cortar as árvores de uma guerra, porque não estavam lutando contra árvores, e sim pessoas. Eu pensei dessa lei quando os Estados Unidos estavam envenenando as selvas do Vietnã e destruindo todas aquelas árvores. Deus disse: não se luta contra árvores, e sim contra pessoas. A maneira certa de lutar era a Convenção de Genebra, bem antes de Genebra existir. Regras bem interessantes sobre privados para soldados. E uma lei interessante para soldados que acabaram de casar. Podiam ficar em casa 1 ano inteiro antes de voltar à guerra. Uma lei bem fantástica, não é verdade? Dê-lhe tempo para conhecer bem sua esposa e construir um casamento sólido.
não mandando-o à guerra e destruindo seu casamento. E o que aprendemos com todas essas leis? Tem um resumo bem rápido, tem centenas dessas leis. Bem, em primeiro lugar, a sua abrangência é interessante, cobre todos os aspectos da vida. Desde suas instalações sanitárias, a sua forma de cultuar, seu vestuário e sua comida. Deus se interessa em toda a sua vida. Viver corretamente não é apenas o que você faz na igreja aos domingos. Viver corretamente é toda a sua vida. E essa lei de Moisés nos ensina que Deus está dizendo que há uma maneira certa de fazer tudo. E Ele quer que as pessoas sejam íntegras em toda a sua vida. A segunda coisa que aprendo aqui é a integração maravilhosa dessas leis. Eu as classifiquei para ensiná-las a vocês, mas na verdade são todas misturadas. Tem uma lei sobre não comer carne de camelo e depois uma lei sobre as festas. E a nossa mente moderna ocidental não gosta muito disso. Queremos classificar tudo organizadinho com subtítulos, sabe? Mas estão misturados. Por quê? Porque Deus está dizendo não há divisões na vida. A nossa tendência é dizer isso é sagrado, isso é secular. Deus nunca disse isso. É tudo uma peça só. É tudo integrado. Não só trata de toda a vida, mas é uma vida holística. As pessoas gostam dessa palavra, holística. Está tudo integrado. E Deus está presente, quer você esteja sentando para comer ou indo para a igreja para adorá-lo. Está na mesma. Acho que já contei isso antes, mas no livro de orações dos judeus há uma oração muito linda para usar no banheiro. Para nós é uma piada, a gente dá risada quando ouvimos isso, mas os judeus não. E a oração diz: Senhor, te agradeço porque meu corpo está funcionando. Obrigado, me sinto bem melhor agora. Aleluia. Já estive em muitos banheiros cristãos porque me hospedo sempre à casa de irmãos. Normalmente há uma pilha de livros devocionais do lado e escrituras das paredes, e nem os livros, nem as escrituras têm alguma coisa a ver com o que eu estou lá para fazer. E quando você ficar velho e não conseguir mais controlar a sua bexiga ou seu intestino, se arrependerá por não ter agradecido a Deus quando tudo estava funcionando bem. Sabem, para Deus, é tudo uma peça só. É uma vida completa. Uma vida santa é viver corretamente em cada setor da vida. A terceira coisa que observo aqui é o propósito de todas essas leis. Não eram desmancha-prazeres ou para cerceá-los com toda sorte de restrições. Há uma frase que se repete para que se vá bem com vocês e para que vivam uma vida longa na terra. Deus nos quer saudáveis e felizes. Foi por isso que Ele fez essas leis. Mas a nossa imaginação, Deus está lá em cima pensando consigo mesmo. O que mais posso proibi-los de fazer? É como um garoto que foi para a escola e quando perguntaram seu nome, ele disse, Joãozinho, não. E a professora disse, esse não é seu nome, mas é assim que minha mãe me chama. Então temos essa figura em nossa cabeça que Deus está sentado lá em cima dizendo, não façam isso. Não, por que Ele deu essas leis? Para que vá bem com vocês. É assim que nós nos cumprimentamos sempre. Está tudo bem com você? Sabe? É uma questão de bem-estar. Ele estava preocupado com o bem-estar do povo de Israel. Então, por isso é bom ler todas essas leis. Vamos prosseguir. O terceiro e último discurso, naquele último dia que Moisés falou com eles, está dividido em duas partes também. Na primeira parte, ele diz, agora vocês terão que ratificar a lei vocês mesmos. Quando entrarem na terra, depois que Deus partir as águas para vocês e introduzi-los lá, assim como Ele partiu as águas para seus pais e os libertou, ao entrarem lá, tem que ir às montanhas e rever todas essas bênçãos e todas essas maldições e aplicá-las a si mesmos. O Monte Ebal e o Monte Gerizim. Eu já fui ao Monte Gerizim e os poucos samaritanos que ainda existem ainda estão lá. E eles têm a lei de Moisés, não tem outros livros da Bíblia, mas tem uns 5 livros de Moisés. E fazem pequenas réplicas do pergaminho com latas velhas assim. Com algumas porções da lei. Está na língua dos samaritanos aqui. É uma porção da lei de Moisés. E eles mostram um pergaminho muito, muito velho que está com eles por séculos. E isso aqui é uma réplica. O deles é grande, 1,20 m de altura. O original, e eles mostram então, por uma certa quantia, porque são muito, muito pobres. Foi uma mulher samaritana que perguntou onde devemos adorar a Deus, nesse monte, Monte Gerizim, ou naquele, sabe? Jesus disse não,
Não é uma questão de monte, mas a questão é de adorar em espírito e em verdade. Bom, mas aí está. Mas aqueles dois montes têm uma acústica impressionante, tem uma face oca de frente um ao outro, então é como uma arena gigante com dois picos. E as bênçãos deveriam ser proclamadas de um lado e as maldições do outro. E o povo deveria gritar amém depois de cada bênção ou maldição. Agora, eu fiz isso domingo à noite, estava pregando numa igreja anglicana domingo à noite e eu disse, vamos ler as maldições. E quero que vocês digam amém depois de cada maldição. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Maldito quem mudar a divisa do seu próximo. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu próximo. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Maldito todos os fornicadores sem misericórdia e adúlteros, gananciosos, idólatras, maldizentes, bêbados e ladrões. Agora, enquanto líamos isso domingo à noite, a congregação ficou cada vez mais quieta. E os améns sumiram. E alguém me procurou depois e perguntou, sabe por que ficamos quietos? E ele disse, estávamos amaldiçoando a nós mesmos. E o que eu li para vocês está em Deuteronômio 28, mas está no livro anglicano de oração comum. E deve ser recitado cada quaresma. E aquela congregação não fazia ideia que eu estava simplesmente fazendo-os recitar o livro de oração deles. Mas lhes digo, as igrejas têm medo de usar essa passagem de Deuteronômio. Têm medo de chatear as pessoas. Imaginem o efeito que isso teria se a cada quaresma, cada igreja anglicana nesse país recitasse essas maldições do nome do Senhor. Por falar nisso, Paulo diz em Gálatas, se alguém vier pregando um evangelho diferente daquele que eu prego, é anátema. Pessoas perguntam o que podemos fazer com pregadores que pervertem o evangelho. Amaldiçoa-os. Nós temos esse poder. Palavras são poderosas. Bênçãos e maldições são poderosas. A palavra usada aqui é maldito. E Moisés disse, ao entrarem na terra, vão àqueles montes e gritem as bênçãos de um e as maldições do outro, e o povo no meio diga amém, ratificando a aliança. E serão abençoados e aproveitarão a terra se guardarem essas leis, mas serão amaldiçoados se não as guardarem. O restante da história do Antigo Testamento é exatamente isso. Ler Deuteronômio 28 é como ler a história inteira de Israel pelos últimos 4.000 anos. Porque Deus continua dizendo, se vocês continuarem, se mesmo depois de eu tirar a chuva vocês não me ouvirem, mesmo depois de eu mandar inimigos para ocupar sua terra vocês não me ouvirem, ele disse, vou espalhar vocês por toda a terra. E se tornarão motivo para ridículo e piadas. Já ouviu aquela sobre o irlandês, o escocês e o judeu? Deuteronômio 28 prediz que isso aconteceria. E ao ler Deuteronômio 28, você entende toda a história de Israel, até os dias de hoje. Deus tem sido fiel, tem mantido sua promessa de abençoá-los e de amaldiçoá-los. Foram mais abençoados que qualquer outro povo e foram mais amaldiçoados que qualquer outro povo. É a prova que existe um Deus, e ele é o Deus de Israel. Em Deuteronômio 32, Moisés canta. Tinha 120 anos e diz que seu olho não enfraquecera. Com certeza sua voz ainda estava boa. Moisés, como muitos profetas, era um músico. Música e profecia estão juntas em toda a Bíblia. Davi também era um profeta. E escreveu mais canções que qualquer outra pessoa para a nossa Bíblia. Mas Moisés cantou. Ele e sua irmã Miriam cantaram quando atravessaram o Mar Vermelho. E Moisés escreveu uma canção linda que é cantada uma vez por ano na Inglaterra. Ó Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, eternamente. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse é o Salmo de número 90, escrito por Moisés. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É uma canção de Moisés. Sabiam disso? Salmo número 90. E aqui ele também canta. E ele diz, Deus é total e completamente confiável. Deus é imutável, justo e reto. Ele é a nossa rocha.
Deus é um Deus de fidelidade e nele não há nenhuma injustiça. Cantamos uma música baseada nisso. Vamos cantar rapidamente. Onde está, Max? Vem pro piano e vamos cantá-la. Que número que é? 12, rapidamente. Estou ficando sem tempo, então vamos cantar rapidinho. Tributai ao Senhor. Me dê só a primeira nota, por favor, Max. Ascribe greatness to our God the Lord. His work is perfect, and all his ways are just. Ascribe greatness to our God the Lord. His work is perfect, and all his ways are just. Vocês acabaram de cantar a canção de Moisés. E diz em Apocalipse que, ao chegarmos na glória, ouviremos a canção de Moisés de novo. É uma canção bonita. Ele não teve dificuldade quando Deus lhe disse para matar os amorreus. Ele disse: não há injustiça em Deus. Ele é fiel, ele é bom. Em capítulo 33, ele abençoa as 12 tribos, uma por uma. E ele realmente era um profeta, porque ele conseguia enxergar o futuro para cada tribo. E ele abençoa cada uma. Só não abençoou uma. E essa desapareceu. Como vocês sabem, as 12 tribos mudam através da Bíblia. Nem todas sobreviveram. Assim como um dos 12 apóstolos não sobreviveu, uma das 12 tribos também não sobreviveu. Um paralelo interessante entre o Antigo e o Novo Testamento. Capítulo 34. Conta a morte e o enterro de Moisés. Agora posso dizer com bastante segurança que Moisés não escreveu essa parte. A única parte de Deuteronômio que ele não escreveu provavelmente foi escrito por Josué. Mas ele morreu sozinho, encostado numa pedra, no topo de Monte Nebo, olhando para além do Jordão, vendo a terra que havia sido prometida, mas que nunca veria. Bem, na verdade viu. Ele foi visitar uma vez, séculos depois. Foi bater papo com Jesus, no topo de uma das montanhas. Mas morreu no topo do Monte Nebo e foi enterrado ali. Jamais encontraram sua sepultura, porque ninguém estava lá quando ele foi enterrado. Será que enterrou a si mesmo? Bom, você encontra a resposta em Judas, no Novo Testamento. Um anjo veio e o enterrou. E quando o anjo chegou onde Moisés estava, o diabo estava lá em pé do lado do corpo de Moisés. E o diabo disse: esse homem é meu. Ele assassinou um egípcio, ele é meu. E era um arcanjo chamado Miguel. E Miguel disse ao diabo: o Senhor te repreenda. E depois o enterrou. Que história! Com um final impressionante. Só enterraram seu corpo, claro. Seu espírito ficou com o Senhor. Lamentaram a morte de Moisés por um mês. Tentaram achar o seu corpo. Não conseguiram. E este é o final da história. Agora, Deuteronômio é o livro mais fundamental do Antigo Testamento. É a chave para toda a história de Israel. Porque quando entraram na terra, só ocuparam as montanhas e deixaram os vales para os amorreus. E todo sábado à noite, os jovens das montanhas desciam aos vales para encontrarem garotas. E foi quando a história triste e sórdida começou. Logo estavam vivendo exatamente como os outros viviam. E profeta após profeta lhes avisou: continuem assim e Deus vai amaldiçoá-los. Todos os profetas apelavam para Deuteronômio. Depois de 1000 anos, conseguiram obter tudo que Deus havia lhes prometido. Gastou 1000 anos de Abraão a Davi, mas receberam tudo. Depois, em 500 anos, perderam tudo. Como veremos ao estudarmos os livros dos reis. Podemos resumir toda a história de Israel em apenas 2 frases aqui. Obediência e justiça lhes trouxeram bênçãos. Desobediência e maldade lhes trouxeram maldições. O livro de Deuteronômio desempenha um papel grande no Novo Testamento também.
é citado 80 vezes em apenas 27 livros. Jesus conhecia Deuteronômio muito bem, tanto que quando ele foi tentado no deserto, no mesmo deserto da Judéia que Moisés contemplou logo antes de morrer, Jesus, ao ser tentado naquele deserto, ele usou as Escrituras para se defender. E ele sempre citou Deuteronômio. Não é interessante? Nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio. Vejam como isso é importante. O Sermão do Monte é recheado com Deuteronômio. A mulher samaritana, como já mencionei, perguntou: devemos adorar a Deus nesse monte, Monte Gerizim, que é o nosso monte sagrado, ou no monte sagrado dos judeus, que fica em Jerusalém? Ele disse: nenhum dos dois. A hora vem em que o adoraremos em espírito e em verdade. Quando pediram que resumisse a lei de Moisés, ele o resumiu usando palavras de Deuteronômio. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força. Uma das coisas mais surpreendentes que eu esqueci de mencionar, mas é muito importante, é essa. Mesmo naquele bloco inteiro que fala sobre as leis, a palavra mais comum é amor. 31 vezes só ali, em meio a toda aquela legislação, é amor. Jesus disse: quem me ama guardará os meus mandamentos. Não há nenhuma contradição entre a lei e amor. Quem ama o Senhor guarda as suas leis. Paulo disse: o amor é o cumprimento da lei. E na verdade não é uma questão de legalismo, é uma questão de amor. A palavra amor aparece 31 vezes naquela seção, e a palavra obedecer também aparece 31 vezes. Porque amar é obedecer. Porque aos olhos de Deus, amor é lealdade. É manter-se fiel a alguém. É amar alguém tanto que você quer fazer o que eles querem que você faça. Este é um ponto muito importante, porque sempre ouvimos que amor e lei são antagônicos. Não são. Guardar a lei é uma expressão de seu amor pela pessoa que a deu. Então, quando perguntaram a Jesus o que é a lei, ele disse: é amar. Os dois maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao teu próximo. E todos sabem, claro, que Moisés e Elias conversaram com Jesus. Sobre o que eles conversaram? Diz que falavam sobre o êxodo que Jesus estava para fazer em Jerusalém. Um êxodo é a libertação de um povo da escravidão. Quando Jesus morreu na cruz, esse foi o nosso êxodo. Paulo fala de Deuteronômio vez após vez, quando ele fala sobre a religião de coração. E o que Deus realmente está procurando não é um corpo circuncidado, mas um coração circuncidado. Corações de onde o mal foi cortado. Corações livres para amar ao Senhor e viver corretamente. Bom, é só isso que eu vou dizer sobre o livro de Deuteronômio. Espero que lhes dê uma fome para ler esse livro. E leia os 3 discursos individualmente. Pense sobre eles e capte a emoção. E entenda que tudo isso é a nossa história. Porque agora nós somos filhos de Abraão, enxertados na oliveira de Israel e, portanto, não estamos lendo uma história estranha sobre outro povo. Estamos lendo nossa história. E Deus não mudou nada e Ele vai tratar conosco exatamente como Ele tratou com o povo de Israel. Existem bênçãos e maldições. Há obediência e há desobediência, há justiça e há injustiça. E se achamos que vamos escapar se nos comportarmos como todos os povos ao nosso redor, é melhor pensar 2 vezes. Deus disse aos israelitas: vão lá, tomem a terra deles. Mas não vão viver como eles vivem, porque senão eu vou ter que mandar outro povo para tirá-la de vocês. E isso ainda é verdade. Como Paulo disse, essas coisas foram escritas para nós, como um exemplo para nós e para o nosso bem, para que aprendamos com os erros que eles fizeram. E não cometamos os mesmos erros, porque ainda é verdade que Deus quer um povo que é santo, que também seja um povo saudável e um povo feliz. Amém.